Maravilha, glorificado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal para que o YouTube notifique você de novos vídeos, qual vou estar sempre colocando aqui. E se você já é inscrito no canal, continue compartilhando, examinando as escrituras, compartilhe com seu vizinho, com seus parentes, não é? E com todos, porque quando você faz isso, Deus abençoa a tua vida, Deus guarda a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Se você está firme, glorificando e adorando o nome do Senhor, não saia da presença, construa sua casa cada vez mais na rocha, não é? Porque vindo os problemas, as dificuldades, jamais vai te atingir, cairá por terra. Quem é a rocha? O Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem peleja pela tua vida, é Ele quem guerrilha pela tua vida. Quando você de fato entrega os seus caminhos, suas dificuldades, seus problemas a Ele, e pode ter certeza que Ele vai cuidar, Ele é quem cuida da tua vida, Ele é quem cuida de nós, amém? E está aqui, eu quero apresentar para vocês, você que tem amor pela escola dominical, tem amor pelo professor dos professores, que é o Santo Espírito de Deus. Quando você é frequente à escola bíblica dominical, você sabe que a escola bíblica é como se ela para nós, ela tem que ser valorizada mais do que quem faz bacharel, quem faz teologia, essas coisas, porque quem faz teologia chega uma hora que vai acabar. E a escola bíblica não, a escola bíblica já está na nossa mente, ela nunca vai sair. Ela será permanente até Jesus Cristo voltar. Portanto, a escola bíblica, ela tem que ser valorizada por nós. Glória a Deus. E aqui a leitura diária, que é da lição 10. Essa leitura aqui, meu irmão, é de segunda-feira de hoje, né? Segunda-feira de hoje, da lição 10, né? Vai ser do próximo estudo, essa leitura diária aqui que eu coloquei aí, que é a leitura diária da lição 10. Toda segunda-feira eu vou estar sempre colocando aqui, vou estar colocando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vou estar colocando aí para os irmãos, se não tiver tempo, tá estudando, tá sempre olhando aqui a explicação, né? Porque eu vou dar uma mais ou menos. Se você quiser mais explicação, você tem que se aprofundar mais na palavra. Amém, meus irmãos? Que é a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. E essa passagem da leitura diária, que é da lição 10, está lá em lição 10, está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 26. Olha só o que está escrito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fiquem convosco para sempre. Glória a Deus. Nas instruções de Jesus Cristo, os discípulos estavam tristes ali, porque eles iam ficar sem seu mestre. Mas Jesus, observando a sua tristeza, porque ele estava indo, mas eles, olha, não fiquem tristes, alegrem-se, porque eu vou para o Pai. Porque se eu não for, ele não vem. Mas fiquem tranquilos, falando em outras palavras, porque eu mandarei o Consolador. Vocês não ficarão órfãos. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra dará vem do versículo 16, que é onde nós examinou. Vem do verbo grego didome, do verbo grego, que significa conceder, para cuidar. Glorificado seja o nome do Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de nossa caminhada, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Então, meus irmãos, essa é uma das funções do Espírito Santo. Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor, que Deus concedeu novamente a presença permanente do Espírito Santo, ou seja, ele vai permanecer, sai séculos entre as séculos, sai geração entre as gerações. O Espírito Santo continua guardando o povo
de Deus, cumprindo com a sua missão. Glória a Deus. Não é como antigamente. Não é porque o Espírito Santo não era derramado em todo mundo como antigamente. Era algumas pessoas. Glória a Deus. E o verso 26 vai dizer aqui, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Percebeu? O Consolador, uma das funções do Espírito Santo é ele nos lembrar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Nos ensinar a ser, a ser o seu mediador. O seu mediador não, é ser imitador de Cristo, né? Como Paulo diz, seja imitadores de Cristo como eu também sou. E essa é uma das funções do Espírito Santo, de nos lembrar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Andar na sua pisadura, ficar firme como ele ficou firme até a morte, e morte de cruz. Ele não correu, não abriu, enfrentou, sabendo que iria ser morto daquela forma. Mas hoje ele vive e reina para todo sempre. Ele disse: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, né? E ali serei morto. Em 3 dias ressuscitarei. Ele está ressuscitado e vive para sempre. Nós não servimos a um Jesus morto. Ele vive e cuida de nós. Ele deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Agora, o Espírito Santo, como já falei lá aqui no versículo 16, para fechar esse ponto, o Espírito Santo não era derramado em pouco, não era todo mundo, era sob medida, não era para todo mundo que tinha o Espírito Santo, não era para geral. Porque lá, se você ver lá em Joel 2:28, tem uma promessa, que em toda a carne o Espírito Santo seria derramado. Aquilo é uma promessa, né? E aquela promessa, ela iria ser cumprida e foi cumprida, porque lá em Lucas 24:49 vai dizer que Jesus também falou para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque enviarei a promessa. Jerusalém significa a igreja, o local onde você e eu adoramos e glorificando o nome dele. Então não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, porque lá ele vai enviar a promessa, ele vai enviar a cura, ele vai enviar a libertação, convenção, aleluia, os dons, os dons que ele tem para dar à sua igreja, que é o dom da palavra, o dom da cura, o dom o dom de revelação, e por aí vai. Ele quer dar à sua igreja, glória a Deus, porque essa é a função do Espírito Santo, de edificar e fortalecer sempre a sua igreja em um século com tantas dificuldades, com tantas escândalos. Ele está cuidando do seu povo para que não venha cair também nas tentações. E lá em Atos 2 se cumpre a promessa, meu irmão. Em Atos 2 se cumpre a promessa. Todos que estavam em Jerusalém receberam, foram cheios do Espírito Santo. Falaram em língua, foi profetizando, e ali foi uma maravilha. E ali, meu irmão, foi onde aconteceu a organização definitivamente da igreja, né? Onde o Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus tem o Espírito Santo, porque ele está em toda a terra, agindo nos filhos, nos amigos de Deus, nos filhos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui está a foto aí simbolizando ele, pedindo a Deus o Espírito Santo, porque ele teria que ir, porque se ele não fosse, não teria como o Espírito Santo descer. Amém, meus irmãos? Isso aqui é mais um ensinamento que as pessoas que muitos não dão muito crédito, mas a gente tem que dar crédito ao ensinamento da revista, porque tudo que está aqui é para o nosso ensino, é para a nossa edificação. Glorificado seja o nome do Senhor. Então tudo aquilo que edifica, meu irmão, é bem-vindo para nossas vidas. E aqui está
E aqui eu passo para vocês aqui, ó, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, né? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E aqui na minha cabeça está a lição bíblica, né? Do professor, que é a nossa atual. E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Isso se refere a João. E essa lição aqui, ela finaliza aqui, deixa eu ver aqui a data certinho, para não passar a informação errada para vocês. Ela finaliza em 29 de julho de 2025. Aí aqui já entra a nova revista, né? Que é coloquei do professor, as lições bíblicas do professor, a igreja em Jerusalém. Essa é a nova revista do terceiro trimestre, que nós estamos no segundo, então a próxima revista é o terceiro trimestre. Glória a Deus, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vai ser maravilha, vai ser cheio. Essa revista que está vindo aí é cheia de conhecimento, cheia para nós conhecer mais o nosso mestre, conhecer mais o Espírito Santo, conhecer mais de Deus. Glória a Deus. Então permaneça na escola bíblica, na sua igreja onde tem ensino. Se na tua igreja não tem a escola bíblica, fala com o teu pastor, né? Pastor, precisamos colocar uma escola bíblica, né? Que é ensino da palavra, porque o ensino da palavra, meu irmão, é muito importante para nossas vidas, principalmente para os dias de hoje. Então fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo